pegando o gancho, ao passo que eu terminei de falar sobre a seca em São Paulo, sobre a questão da limpeza de alguns rios, tirando os resíduos sólidos, eu gostaria de tratar um pouco da questão do lixo, né? A questão do lixo, que é tão importante aí no Brasil, visto que nós temos inclusive uma política nacional de resíduos sólidos, tá bom? Uma coisa que eu queria colocar para vocês era pegar um gancho novamente, tudo está amarrado, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que a cidade do Rio de Janeiro sediou em 2012. Vocês devem se lembrar que o prefeito Eduardo Paes, ele se utilizou como símbolo da conferência a desativação do maior lixão do mundo, inclusive, que foi objeto até de um documentário muito interessante que eu indico para vocês, do Vic Muniz, chamado Lixo Extraordinário, que foi a desativação do aterro de Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, não é mesmo? Vocês recordam que a desativação foi utilizada como um símbolo aí, visto que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões a céu aberto, ok? Esse destino dado ao lixo deve ser erradicado e substituído, no mínimo, pelos aterros sanitários, ok? Aí estão as prefeituras correndo contra o tempo, o prazo já foi prorrogado e até o final deste ano espera-se, mas lembrando que muitas prefeituras, muitas cidades talvez não consigam. E por que eu quero colocar a questão do lixo? Porque hoje o lixo se transformou num grande negócio, né? Eu gostaria aí de pegar a questão dos resíduos sólidos, ok? Hoje se transformou num negócio extremamente lucrativo, com elevado potencial não só econômico, como também de inserção social, ou seja, na geração de emprego, né? O alto potencial aí de empregabilidade, tá certo? Então gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês essa questão da política dos resíduos sólidos. Primeiro, gostaria de pegar alguns dados do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA. De acordo com o IPEA, o Brasil produz por ano, vou repetir para todos que me escutam, repetir para todos que assistem o canal, 57 milhões de toneladas de lixo por ano. Por ano. E pasmem vocês, apenas 13% de todo este lixo, de toda esta quantidade, passa por um processo de coleta seletiva. Ou seja, algum tipo de material aí é reaproveitado, apenas 13%. O que significa dizer que por ano o Brasil, sinceramente, não tenho como não utilizar essa expressão, até redundante, joga no lixo. O Brasil joga no lixo, perde 8 bilhões de reais anuais com os resíduos sólidos que são perdidos, ou seja, nós temos uma ausência de políticas públicas e de estratégias empresariais que se preocupem com o pós-consumo. E aí eu tenho uma expressão que está ganhando um espaço muito grande, chamada logística reversa. E essa nossa política nacional de resíduos sólidos, ela vem com esta preocupação. Pelo menos tentar, de alguma forma, acordos com empresas que se preocupem com a logística reversa, ou seja, se preocupem com o pós-consumo, que peguem esses resíduos sólidos e o retornem, pelo menos retornem esse resíduo para a cadeia produtiva. E aí eu tenho, por exemplo, boas experiências, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, como os aterros high-tech, os aterros sanitários, onde é utilizado inclusive cerveja e refrigerante estragado, lançado sobre esse lixão para uma maior, óbvio, as bactérias adoram, para uma maior produção de gás metano, e esse gás metano é captado, por exemplo, para a produção de energia elétrica, ok? Eu tenho, por exemplo, a questão do Vale Ouro, o que significa dizer que alguns aterros sanitários estão pegando esse minério, essa quantidade de minério que é descartada, e estão fazendo um processo chamado de
deplacamento, deplacar o minério e deste, por exemplo, tirar o metal pesado e tão valorizado como é o ouro. Por exemplo, plástico, um resíduo que é lançado aí, tanto gorduroso, enfim, sujo, pode ser utilizado, por exemplo, na logística reversa, matéria-prima inicial, petróleo. Então, pega esse plástico e, por exemplo, produz novamente galões de petróleo. A logística reversa. Eu tenho, por exemplo, nesses aterros, a questão de madeiras que são descartadas, por exemplo, e algumas empresas observam que nessas madeiras, nos caules, enfim, nessas madeiras são encontrados, por exemplo, substâncias aromatizantes. E aí são utilizados, por exemplo, na indústria de perfumes. O que eu estou colocando para vocês é que hoje, sem dúvida alguma, o resíduo sólido é um negócio, ok? Com elevado potencial econômico e de inserção social, tá bom? Chama a atenção essa questão do lixo. Com relação ao Rio de Janeiro, eu não gostaria, pelo menos não quero nunca e jamais terminar essa aula sem citar para vocês o programa do Lixo Zero. E óbvio, vocês devem ficar atualizados porque esse programa do Lixo Zero inicialmente foi colocado na cidade do Rio de Janeiro, na área de centro, foi aplicado no centro. E o que significa esse programa do Lixo Zero? Galera, prevê a aplicação de multas para aqueles que jogam lixo na rua. Por exemplo, Guilherme, como isso é feito? Agentes da Conlurb, né, da Companhia de Limpeza Urbana, a questão dos guardas municipais e os policiais militares. Eles podem, por exemplo, quando vê a pessoa lançando uma simples bituca de cigarro, um simples papel de bombom, um plástico que reveste um livro novo, por exemplo, se esse transeunte, esse cidadão lançar, jogar, enfim, nas ruas, ele pode ser multado. E esse valor varia de R$ 157 até R$ 3.000, dependendo do tamanho do material, do objeto descartado. Então chama a atenção esse programa. E aí você pergunta, Guilherme, desde agosto de 2013, quando ele foi aplicado, lembrem-se que agora as regiões norte e sul do estado, já pelo menos além do centro, estão sendo ampliados para as áreas do norte, regiões norte e sul da cidade. Além do programa estar sendo ampliado, desde agosto de 2013, a prefeitura diz ter reduzido gastos em limpeza urbana na ordem de 90 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, mais de 70 mil pessoas foram multadas. E aí eu gostaria de colocar a seguinte perspectiva. Pode ser uma experiência positiva? Pode. Parece ser uma experiência positiva. Mas não esqueçam que a lei, o ato de multar, não significa que essas pessoas criaram uma consciência e de que, ora, não vou jogar mais papel de bombom porque eu posso ser multado. Há uma preocupação com relação ao dividendo, uma preocupação em relação a perder dinheiro? Há. Mas é óbvio que nessas 70 mil pessoas multadas, com certeza há uma quantidade aí de pessoas que são reincidentes, ou seja, não aprenderam com a multa e voltaram a praticar, enfim, o mesmo ato. Então é óbvio que sempre nós temos que colocar a questão de uma valorização e construção de políticas educacionais. É óbvio, tudo geralmente perpassa sobre a questão da educação. Uma educação ambiental tem que ser de fato, colocada através de projetos de maneira eficiente para os nossos estudantes, principalmente numa contraposição a essa lógica de hiperconsumo do nosso modo de produção, mas não esquecer, além das políticas educacionais, de uma valorização também daquelas pessoas que vivem desses resíduos sólidos, ok? Eu sempre gosto de finalizar as minhas discussões tentando sempre colocar o valor do ser humano. Lógico, todo ser humano dotado, obviamente, dessa questão da humanidade,
ela guarda aí uma série de direitos. Todo indivíduo tem uma série de direitos justamente pelo fato, pelo princípio de que são seres humanos. Extremamente redundante, mas eu gostaria de finalizar colocando que a valorização do catador de material reciclável faz-se muito importante, ok? Que eu acredito que o documentário também tenha tentado isso. Eu fiz aqui uma explanação tentando contemplar temas de ordem ambiental, já que o canal precisa também ter essas temáticas que caem muito em exames, em concursos, em vestibulares, tá bom? Eu falei numa perspectiva bem abrangente, tá certo? Trabalhei água, trabalhei sustentabilidade, trabalhei um pouco de seca em São Paulo e finalizei com algumas informações em torno da questão do lixo, justamente para que você tenha repito, é a nossa principal intenção, te oferecer subsídios, te oferecer informações valiosas que vocês possam fazer uso da mesma, tá bom? Eu finalizo essa aula da Maratona de Atualidades pedindo encarecidamente que vocês, óbvio, convidem outros colegas, amigos para se inscreverem no canal, tá certo? Caso julguem necessário, cliquem em gostei, tá certo? Coloque seu ponto positivo. Lógico, seu elogio muito nos enobrece. Esse canal é formado por lutadores diários. Então é nessa perspectiva que fica aqui o meu agradecimento, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima, tá bom? Até mais!